seja Zn, n maior que ou igual a 0, seja Zn, n maior que ou igual a 0, a sequência dada ou definida por Zn igual. Lembrando que essa notação também permite isso, tá? Mas eu acho aqui mais confortável, sei lá. Zn igual a QA é igual a 0, se n é igual a 0, é igual a 1, se n é igual a 1, e é igual a Zn menos 2 mais o Zn menos 1, se o n é maior que ou igual a 2. Bom, então você tem o que? Olha aqui, o que é que nós temos? Tens. Quem é o Z0? Quem é? É 0. Quem é o Z1? É 1. Aí daí, quem é o Z2? É 1. Porque o Z2 é o Z0 mais o Z1. Tá? Quem é o Z3? É o Z1 mais o Z2. Então fica mais um 2. Quem é o Z4? Tá? É o Z2 mais o Z3. Que é quanto? 3. Quem é o Z5? É o Z3 mais o Z4, né? Que é quanto? 5. E assim por diante. Tá? Tá bom? A pergunta que deve aparecer aqui é a seguinte. Tá? Dado uma sequência definida recursivamente, será que eu posso encontrar uma expressão algébrica f de x, de modo que Zn seja f de n para todo n, ou seja, de modo a eu poder calcular o Zn só em termos do n, usando uma expressão algébrica em n, vocês estão entendendo? Tá? Tipo essa daqui, tá? Uma expressão algébrica em n, será que é possível? Por exemplo, a sequência de Fibonacci é. Tá? Entendeu? Para a sequência de Fibonacci isso é possível. Tá? Tem até, você pode olhar na internet, na página da Wikipedia que tem a expressão lá que dá. Como chega a ela, bem, nem lembro mais como é que faz. Tá? Não é a questão aqui. A questão aqui são outras, as questões aqui são outras, tá? Mas tem as sequências definidas recursivamente. Agora, o que são esses exemplos aí? Bem, o que eu quero aqui é, eu estou nesse período de cálculo, então em certo momento eu poderei e quererei, né? Usar o conhecimento de cálculo para o quê? Para tirar propriedades de sequências. E aí preciso definir o que é uma sequência definida por uma função. Tá? Então veja aqui, ó. Eu vou colocar aqui em outros termos do que eu coloquei na aula anterior, é melhor colocar assim. Definição. A aula anterior pode induzir a um entendimento errado, tá? Eu falhei, vou consertar aqui com vocês. Definição. Sejam K um número natural, F uma função definida em K mais infinito. E lembre-se de uma coisa, eu digo que uma função está definida num conjunto quando esse conjunto está contido no domínio da função. E não necessariamente o conjunto é o domínio da função, tá certo? Se uma função está definida num conjunto, não necessariamente o conjunto é o domínio da função. O que é exigido para dizer isso é que o conjunto esteja contido no domínio da função, tá? Então, sejam K natural, F uma função, e
xn, n maior que ou igual a k. Isso aqui já deu o que tinha que dar. X índice n, n maior que ou igual a k. Uma sequência. Nós dizemos que xn, n maior que ou igual a k, que a sequência é definida ou está definida, tá? É definida por f, ou seja, nós dizemos que a sequência é definida pela função f quando o quê? Quando xn é o f de n, qualquer que seja o n, o quê? Maior que ou igual a k. A função é de variável real e de valor real contínuo esse intervalo, tá? Aí você diz que a sequência é definida pela função quando xn é f de n, qualquer que seja n maior que ou igual a k. Ou seja, para isso acontecer, você tem que ter, ó, tá aqui o eixo x, eixo das abscissas, tá aqui o k em algum ponto aqui, e você tem uma função definida nesse conjunto, k mais infinito. Então tem uma função definida em todo x maior do que ou igual a k. Existe f de x para todo x maior que ou igual a k. Então onde é que estão os elementos da sequência? Se aqui é o k, esse valor aqui é o xk. Xk é o f de k. Tá? E aí você tem k mais 1, né? K mais 2, igualmente espaçados, uma unidade, né? Tudo inteiro, tá? K mais 2, K mais 3, K mais 4. Então, essa alturinha aqui, que é o f de k mais 1, é o xk mais 1. Essa alturinha aqui é o x aqui, k mais 2. Essa altura aqui é o xk mais 3. E essa altura aqui é o x, k mais 4. É claro que toda sequência está definida por uma função. E você consegue uma função que define a sequência. E nesse contexto você só tem a sequência. O que é que você faz? Interpola os valores, tá? Ou seja, se você só tem o que eu estou dizendo é o seguinte. Vou fazer só um desenho aqui. Antes vamos ver os exemplos. Ó. A sequência, por exemplo, essa sequência aqui, ó, n2 menos 2n sobre n2 menos 1, n maior que ou igual a 2. Essa sequência, ela é definida pela função f dada por, mas eu vou economizar na escrita e vou botar só a lei de formação da função. Qual é a função que define essa sequência? F de x igual a quê? x2 menos 2x sobre x2 menos 1, em que quem é o domínio da f? É os reais menos 1. Tá certo? Claro, porque o domínio da sequência, que é o n2, está contido no domínio da função. Tá? E para todo elemento, quem é isso aqui? Quem é? É o f de n, para todo n. Tá? Essa sequência está definida por essa função, entenderam? A sequência xn, n maior que ou igual a 3,
dada por xn igual a logaritmo natural de n2 menos 5n mais 6, qualquer que seja n pertence n3 não, 4, qualquer que seja n pertencente a n4, corrigido, você entende por quê, né? Tá? Né? Não pode ser n igual a 3, que são as raízes daqui, 2 e 3, dá 0, não tem logaritmo natural de 0, dá 0, é definida pela função, que função? F de x igual a quê? Ao logaritmo natural de quê? De x2 menos 5x mais 6, qualquer que seja o x pela função, né? F de x igual a... Aí fica lá, em onde, ou em que é o domínio da F. É o intervalo menos infinito 2, união 3, mais infinito, certo? Tá? Entendido? Então tá aí. Então, grave essa informação. Tá? Toda função, toda sequência, ela é definida por uma função. É uma discussão diferente disso aqui, tá? Tá bom? O que eu vou colocar aqui é algo diferente do que eu afirmei aqui. Tá certo? Uma sequência de Fibonacci. Olha, seja xn, tá? Seja xn n maior que ou igual a k, n maior que ou igual a k, uma sequência. Então você já sabe que você tem a reta numérica, aí você tem aqui, você só tem a sequência. Então você tem k mais 1, k mais 2, k mais 3, k mais 4 e assim por diante, tá? E você tem aqui, aí eu vou marcar aqui o valor xk, aqui o que? Xk mais 1, aqui o xk mais 2, aqui o xk mais 3 e aqui, digamos, o xk mais 4. Eu tendo todos esses pontos aqui, eu construo uma função que define essa sequência. Eu construo a função a partir do seu gráfico. É só pegar a função do gráfico e você diz aqui. No caso aqui, até uma função contínua, né? E continua. É só ter os outros. Eu tenho até a cara dessa função, porque eu estou interpolando aqui por segmentos de reta, tá? Então são pedaços de funções, o quê? Funções afins. E eu tenho a função definida em toda a reta, definindo a sequência. E eu posso até pegar ela diferenciável. Basta que eu faça interpolação por splines, por exemplo. Que é uma coisa que vocês não viram ainda, tá? Splines cúbicas. E aí isso é outro assunto, tá? Mas toda função, toda sequência está definida por uma função. Aqui a discussão é outra. Aqui é qual é a expressão algébrica fechada, usando as funções que você conhece, que são o quê? As funções racionais, seno, funções trigonométricas, funções logaritmo, exponencial e combinações dessas funções usando as operações com funções. Então, qual é a expressão algébrica que te dá o Zn em cada n usando essa expressão algébrica, tá? A expressão algébrica depende de x, né? Aí você substitui o x por n e dá o Zn. Aí você não precisa dos anteriores para calcular o Zn. Se liberta disso.
Deus, será que tem para toda a sequência da vida recursivamente? Bem, é um objeto de estudo aí, tá? Pronto. Agora deixa eu ver o seguinte. Expressão fechada, expressão algébrica fechada, nem sempre você consegue. Deixa eu ver. E aqui eu... Vamos... Ah, só um exemplo, ó. Colocar aqui uma sequência que é bem conhecida com vocês, ó. Sejam AIR reais, e a sequência XN N maior que ou igual a zero, dada por xn igual a mais n vezes r, qualquer que seja n natural. Que sequência é essa? Progressão aritmética. Essa é a progressão aritmética, tá? A sequência xn, ela é definida pela função afim. Que função? F de x. Obrigado, Gil. Eu deixo lá na biblioteca, tá bom? Valeu, minha filha. Show. Tá? Pela função afim. Qual é a lei de formação da função afim que define essa sequência? A mais Rx. Tá certo? E aí é qualquer que seja o x real. Tá? Tá? F de x igual a qualquer que seja x real. Essa é a expressão que define. Pela função afim. Entendido? Entendido? Outra sequência. Você tem a PA, tem que ter a PG, né? Ó, sejam AIR reais e a sequência YN, N maior que ou igual a zero, dada por YN igual a quê? YN é A, se o N é zero, tá bom? E é o YN menos 1 vezes A, se o N é maior que ou igual a 1. Está entendendo? Tá certo? Ou seja, eu vou botar uma vírgula aqui, vou botar ou seja. Ou seja, quem é o YN? Quem é? É o A vezes R elevado a N, qualquer que seja N natural. Não é isso? Tá certo? É o A vezes R elevado a N, qualquer que seja natural. Só tenho cuidado quando eu passo daqui para cá com uma convenção que eu tenho que fazer. Por exemplo, se o R for zero, quem é o Y0? Quem é? É o A.